Aqui é o vovô Luiz em mais um vídeo de histórias para os meus netos. Hoje vou contar a história para o Arthur, a história do Homem-Aranha. Arthur, a história do Homem-Aranha começa quando ele já era adolescente, ele tinha uns 15 anos e ele era órfão, ele não tinha o papai e a mamãe e morava então com os tios dele, o tio Ben e a tia May. Eles eram pobres, e ele era meio fraquinho, mas inteligente, e ele gostava de estudar. E um dia ele foi até a escola, porque ia ter um evento lá de uma demonstração nuclear, e ele foi para lá. Quando estava no meio da demonstração, ele sentiu uma picada assim na mão e percebeu que tinha sido uma aranha. Mas a aranha logo morre. E ele sentiu um mal-estar estranho, uma dor de cabeça, começou a suar frio e saiu da sala, foi lá para o banheiro, ficou lá um pouco, mas a dor foi passando, foi melhorando e tudo passou. Aí terminou a apresentação, ele volta para casa. Ele foi caminhando e quando ele foi atravessar a rua, ele quase foi atropelado por um carro. Quase foi atropelado. Mas, sabe o que aconteceu? Ele conseguiu pular sobre o carro. Aí, depois que ele pulou, ele falou assim, como é que eu consegui pular esse carro? O carro era grande, alto, eu pulei por cima dele. Mas achou aquilo estranho e continuou indo para casa. Chegando em casa, ele foi para o quarto dele e começou a perceber que ele estava diferente. Aí ele começou a fazer umas coisas e viu que ele conseguia saltar muito alto. Ele conseguiu pular até o teto, pôs a mão no teto e ficou pendurado. Aí ele lembrou da picada da aranha. Falou assim, eu acho que eu fui contaminado por uma aranha e ela passou os superpoderes dela para mim. Os poderes e eu fiquei com superpoderes. Você já viu como é que uma aranha consegue carregar um peso muito maior do que o peso dela? Se cair algum bicho maior do que ela na sua teia, ela carrega ele nas costas. Então o Homem-Aranha também consegue carregar um carro, se ele quiser. Você já viu que uma aranha, se você soltar uma aranha lá de cima, ela cai e não machuca? Pois o Homem-Aranha, Peter Parker, que era o nome dele, né? Pois o Peter Parker também tinha esse poder. Você já viu a teia de aranha, como é que ela é forte? Um fiozinho pequenininho daquele consegue suportar o peso de uma aranha inteira. Pois o Peter Parker conseguiu produzir um fluido que era um fluido igual à teia de aranha e conseguia suportar o peso dele e muito mais. E ele conseguia jogar ele longe. Você já viu uma aranha andando pela parede, subindo e andando pelo teto? Pois o Peter Parker também podia fazer isso. Então ele percebeu que ele estava cheio de poderes que ele nunca imaginava. E falou assim, pô, o que eu vou fazer com isso? Ninguém vai acreditar nisso. O que eu vou fazer? Aí ele viu num jornal que ia haver uma luta. Essas lutas assim, tipo luta livre que tinha lá na cidade que ele morava, que era Nova York, eu esqueci de contar. E ele se inscreve. Mas ele falou assim, eu não posso ir como Peter Parker. Aí ele pensou e falou assim, eu vou botar uma fantasia aqui. Aí inventou uma fantasia que ficava parecida assim com uma aranha, tinha uns desenhos de aranha. Ele vestiu essa fantasia e foi pra luta e ganhou a luta. E ele era muito forte, o povo ficou assim, mas que coisa, quem será esse mascarado? Aí ele foi e ganhou algumas lutas e numa delas ele estava voltando para casa, já vestido já de Peter Parker, né? Tirou a fantasia, ele não andava com a fantasia assim, e passou por ele um ladrão, correndo, fugindo da polícia. Ele não se importou com aquilo, olhou,
e continuou indo para casa. Quando ele chega em casa, é que ele fica sabendo que o tio dele, o tio Ben, havia sido assassinado logo ali em frente de casa por um ladrão. E a polícia estava à procura do ladrão e sabia mais ou menos onde ele estava. Peter Parker põe a roupa de Homem-Aranha e vai em busca do ladrão assassino e o encontra. Quando ele descobre que o ladrão era aquele que passou por ele na rua e que ele não havia feito nada, desse momento em diante ele percebeu o seguinte, que ele tinha que lutar para o bem, que ele tinha que lutar contra os bandidos que estavam que viviam pela cidade, os assassinos, os ladrões, os bandidos. A partir desse dia ele resolveu, parou de fazer as lutas e dedicou a sua vida toda no combate ao crime. E logo depois, outra coisa que ele queria fazer, ele precisava de trabalhar, porque ele tinha que ajudar a tia dele, que agora não tinha mais o tio Ben. Então ele viu um anúncio de um jornal que queria que alguém apresentasse para eles a foto de um vilão chamado Abutre. Peter Parker vestiu de Homem-Aranha, pegou a sua máquina fotográfica e foi atrás do Abutre e conseguiu tirar a foto. E com isso ele foi contratado pelo jornal chamado O Clarim Diário. E como ele era o Homem-Aranha, ele conseguia levar as fotos dos bandidos, ele capturava o bandido e levava a foto do bandido para o jornal e ele conseguiu um emprego no jornal e conseguiu dinheiro para ajudar a tia May. A identidade dele era secreta, ninguém sabia que o Homem-Aranha era o Peter Parker. E o Homem-Aranha ficou famosíssimo, todo mundo conhecia o Homem-Aranha. Ele era o super-herói da cidade. Ele era visto pendurado pelos prédios, no alto dos edifícios, observando a cidade e correndo atrás dos ladrões. Todo mundo que tinha algum problema com um assassino gritava e pedia ajuda do Homem-Aranha e logo, logo ele ia ajudar. E com isso ele conseguiu capturar muitos e muitos bandidos. E ele tinha muitos inimigos. Você sabe quais são os inimigos dele? Você sabia que a maioria dos inimigos dele são animais, são bichos? Lagarto, octopus, o que mais? O rino, que era o rinoceronte, o escorpião e o primeiro, que era o abutre. Mas sabe qual era o maior vilão, o maior inimigo dele? O Duende Verde. O Duende Verde, na verdade, era o pai de um melhor amigo dele, o tal de Norman Osborn. Era o Duende Verde. E os amigos dele? Ele tinha dois super amigos, que eram o Iceman e a Spirefighter. Firestar. Ele tinha dois amigos. E assim, ele foi na luta contra contra o crime, na sua super-heróica vida contra os vilões de Nova York. E já fizeram sobre a vida dele mais de 8 filmes. Acho que você já viu quase todos eles. Eu queria que você me contasse aí qual é o melhor filme que você gostou e queria que você me falasse qual é o inimigo dele que você que você não gosta, que você queria ver preso, ver capturado pelo Homem-Aranha. Ok? Me conta. Você gostou do vídeo? Gostou? Então, que é isso? O que é isso? O que você vai fazendo? Que é isso? Não faz assim. Não pode. O que aconteceu? Hein? Me conta.